Estamos de volta com o RF News. O novo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, vai intensificar as políticas de controle migratório em seu plano. O presidente se comprometeu a expandir o muro na fronteira com o México e a implementar medidas mais rigorosas contra a imigração ilegal, incluindo deportações em massa e o uso do exército para reforçar a segurança nas fronteiras. Além disso, a construção de barreiras físicas e tecnológicas estão no centro dessa estratégia para impedir a entrada de imigrantes indocumentados. Por outro lado, Trump também pretende concentrar apoio de imigrantes que ingressam legalmente no país. E diante desse cenário, para entendermos um pouco mais a profundidade, os impactos dessas medidas, eu vou conversar agora com a doutora Lívia Santos Lloyd, ela que é advogada e especialista em imigração nos Estados Unidos. Boa noite, doutora. Seja muito bem-vinda ao RF News. Muito obrigada, Tatiana. Boa noite. Doutora, explica pra gente como é que vai funcionar isso. Olha, as regras da administração do Trump, a coisa boa é que nós sabemos o que vai acontecer, certo? Nós tivemos uma administração de 4 anos, onde as reformas imigratórias, tanto para a imigração legal ou ilegal, foram mais restritas, então nós não estamos navegando num mundo não conhecido ou não navegado. Há uma preocupação, claro, pela imigração legal especialmente, uma preocupação humanitária, pois houveram regras dificílimas, onde houve separação de famílias, houve questões muito sérias de questões humanitárias, mas nós estamos preparados porque ele está bem claro na política interna e externa relacionada à imigração. Então serão mudanças difíceis, serão anos difíceis, mas tem uma Constituição, temos regras e sistemas, estamos preparados para nossas novas mudanças. Doutora Flávia, essas medidas podem, de alguma forma, afetar o Brasil? Olha, o Brasil, neste momento, por exemplo, existe um tipo de visto aqui que se chama EB2NW. O aplicante número 1, o candidato número 1 é o Brasil. Então, há uma preocupação muito grande no sistema migratório, porque há uma saída de muitos brasileiros e o destino número 1 é aqui os Estados Unidos. Então, sim, há uma preocupação, há um pânico, mas eu sou o tipo da pessoa que eu acho que nós temos que ver as regras, os sistemas e os processos. Então, desde que tenhamos uma estratégia, e as coisas podem continuar num ritmo bom, mas o brasileiro, no ponto de vista de migrar para os Estados Unidos, é uma questão preocupante, porque muitos estão em processo, começando o processo e terminando o processo. Então, essa ansiedade, certo? Eu acho que a primeira reação da eleição do Trump é a pergunta: o que vai acontecer, como conseguiremos continuar com o processo, mas eu acho que é uma reação esperada, baseada nas políticas que são propostas pela nova administração do Trump. Na sua opinião, isso pode demorar um pouco mais, esse processo? Olha, sim, haverá uma questão de uma demora maior. Aconteceu isso na administração anterior. A questão é, especialmente se a gente for focar na questão de deportação, de mais pessoas sendo deportadas, mais pessoas sendo negadas, a questão é, por que vai demorar? Os casos vão demorar porque há uma questão de não ter funcionário suficiente para executar muitos dos projetos que ele tem hoje em dia. Não há mão de obra suficiente dentro do próprio sistema de imigração, certo? De deportação, de análise de casos. Então, eu imagino que sim, haverá um atraso nos processos, como houve durante a administração anterior, mas nada que não seja esperado. Acho que essa é a coisa boa da história aqui, é que sabemos com quem e com como vamos lidar. Doutora, nós sabemos que os brasileiros vão muito aos Estados Unidos, né? Na sua opinião, o visto, ele pode mudar, pode ter alguma alteração? Olha, nessa parte eu acho que não. O visto de turista já é difícil para o brasileiro, sempre foi, certo? O nível de negação e o nível de aplicações continuam aumentando todos os anos. Então, os brasileiros querendo aplicar para o visto e o brasileiro sendo negado continua paralelo. Eu não vejo uma mudança muito grande nessa parte específica da sua pergunta, Tatiana, porque o brasileiro continua querendo vir para a Disney, querendo passear aqui, e os Estados Unidos também têm um interesse econômico.
econômico, certo? Porque quando o brasileiro vem para cá, nós estamos gastando, nós estamos ajudando a economia americana. Então, sim, tem uma questão de uma dificuldade, mas a dificuldade existe hoje, na administração anterior e na administração anterior à outra. Então, é uma questão consistente da dificuldade para vistos de turista. Porém, os Estados Unidos também têm um interesse financeiro na gente aqui e gastar o nosso dinheiro, nosso real em dólar nos Estados Unidos. Então, é uma troca. Doutora Flávia, o Trump ele prometeu expulsar 11 milhões de imigrantes ilegais. O método será encurtar os processos de deportação, realizando as expulsões sem a realização de audiências exigidas hoje por lei. Ele pode fazer isso? Olha, isso tem dois problemas. O primeiro problema é algo que eu já mencionei, é a falta de pessoal, é a falta de juízes de imigração, é a falta de profissionais de fronteira, é a falta de profissionais no sistema complexo que é o sistema de imigração aqui nos Estados Unidos. Então, essa promessa de chegar no primeiro dia e mandar 11 milhões de pessoas embora é fisicamente impossível, porque não há gente suficiente para colocar 11 milhões de pessoas num avião. O segundo ponto é a questão jurídica. Certo? São regras que são legisladas, que existe o Congresso, existe o Senado, e simplesmente uma ação executiva do governo, do presidente, será algo que será levantado pelas cortes, será argumentado por advogados, por instituições, e haverá, provavelmente, chegar até a Corte Suprema dos Estados Unidos. Então, eu não vejo no primeiro dia da administração isso ser conseguido, essas ações, essas promessas conseguirem ser cumpridas, porque é fisicamente e juridicamente impossível nesse momento. Doutora Flávia, muito obrigada pela sua participação aqui no RF News. Muito obrigada, Tatiane. Boa tarde. Boa tarde.